acredito que já estamos no capítulo 14. Não vou mentir não, eu tô muito nervosa com esse retorno de Matthew e Diana para a Inglaterra. A gente vai reencontrar ele, o mais temido, Kit. Oh, ranço eterno. Agora aqui pensando, será que vem aí um anúncio de gravidez? Vamos lá, Debs, me surpreenda. Capítulo 14. Você está bem, Zabu? Claro que estou. Ela abriu a capa de um livro antigo e raro e sacudiu de cabeça para baixo. Emily Mater olhou para ela, ressabiada. A biblioteca estava um completo caos. Parecia varrida por um tornado, embora o resto do castelo estivesse impecavelmente arrumado. Os livros estavam espalhados por todos os cantos. Alguém os tirara das estantes e jogara a esmo em qualquer lugar. Deve estar aqui. Ele saberia que as crianças estavam juntas. Zabu deixou o livro de lado e pegou um outro. Doía na alma da bibliotecária ver os livros maltratados daquela maneira. Eu não compreendo. O que você está procurando? Emily pegou o volume descartado e o fechou com todo zelo. Martha e Diana foram para o ano de 1590. Eu não estava em casa na ocasião. Evidentemente, Philip soube da nova esposa de Matthew. Ele me deixaria um recado. Os cabelos de Zabu contornavam o rosto e desciam quase até a cintura. Ela os torceu para trás com impaciência, examinou a lombada e as páginas da última vítima e abriu um último papel com a unha afiada no dedo indicador. Não encontrou nada e grunhiu de frustração. Mas esses são livros, não são cartas, disse Emily com cautela, pois se não conhecia bem Zabu, já tinha ouvido histórias terríveis sobre a mãe de Matthew e das coisas feitas por ela em Trier e em outros lugares. A matriarca da família de Clermont não era amiga das bruxas e, mesmo que Diana confiasse nela, Emily mantinha certas precauções. Não estou procurando uma carta. Nós sempre escondíamos recadinhos um para o outro nas páginas dos livros. Depois que ele morreu, vasculhei todos os volumes da biblioteca para ter os últimos pedaços dele. Mas devo ter esquecido algum. Talvez não fosse para ser encontrado na ocasião. Soou uma voz seca das sombras próxima à porta. Sarah Bishop estava com cabelo ruivo, despenteado e com o rosto empalidecido de preocupação e insônia. Martha vai levar um susto quando ver essa bagunça. E ainda bem que Diana não está aqui. Você teria uma aula sobre preservação de livros que a faria se sentir estúpida. Tabitha, que acompanhava Sarah por toda a parte, se enfiou por entre as pernas da bruxa, hipnotizada pelo balanço dos cabelos de Zabu. Dessa vez foi Zabu que pareceu confusa. O que quer dizer, Sarah? O tempo é trapaceiro. Mesmo que tudo tenha ocorrido de acordo com o plano e que Diana tenha levado Matthew de volta ao 1º dia de novembro de 1590, ainda assim podia ser muito cedo para uma mensagem do seu marido. E se você não encontrou uma mensagem antes, é porque Philip ainda não havia conhecido a minha sobrinha. Sarah calou-se por um instante. Eu acho que Tabitha está comendo aquele livro. Tabitha estava encantada por se hospedar naquela casa com um amplo suplemento de camundongos e com muitos cantos escuros para se esconder. E ultimamente se entregava ao prazer de subir nos móveis e escalar as cortinas. E agora mastigava a ponta de um livro com uma capa de couro empoleirada em uma estante. Cococati! Gritou Zabu correndo até a estante. É um dos favoritos de Diana! Tabitha, que nunca fugia do confronto com o outro predador, exceto com Miriam, empurrou o livro que caiu no chão. Pulou para trás e aterrissou sobre a prenda como um leão de guarda de uma presa particularmente desejável. É um daqueles livros de alquimia com gravuras, disse Sarah arrancando das garras de sua gata e folheando as páginas. Cheirou a capa. Não é de admirar que Tabitha queira mastigá-lo. Cheira a hortelã em couro, igualzinho ao brinquedo predileto dela. Um quadrado de papel dobrado muitas vezes flutuou até o solo. Impedida de ter o livro, Tabitha abocanhou o papel no ar e saiu em disparada em direção à porta. Zabu já estava à espera da gata. Suspendeu-a pela pele do pescoço e tirou o papel da boca. E depois surpreendeu a felina com um beijo no focinho. Gatinha esperta, hoje você vai ter peixe no jantar. É isso que você tanto procurava? Disse Emily quando viu o pedaço do papel.
não parecia valioso a ponto de pôr a biblioteca de pernas para o ar. Pela maneira com que Isabu o segurava, a resposta era mais do que clara. Ela o desdobrou com todo cuidado, deixando à vista um pedaço de papel com uns 13 centímetros de comprimento e com ambos os lados cobertos de pequeninos caracteres. Isso foi escrito por algum tipo de código, disse Sara. Suspendeu até o nariz os óculos zebrados de leitura que tinha preso a um cordão. Não é código, é grego. As palavras de Isabu soaram trêmulas, enquanto ela desamassava o papel. O que está escrito aí? Perguntou Sara. Sara! Emily repreendeu. Não vê que é privado? É do Philip. Ele esteve com os dois. Isabu respirou fundo, enquanto percorria o texto com os olhos. Levou a mão à garganta, enquanto o alívio combatia o descrédito. Sara esperou que a vampira terminara a leitura. Isso levaria uns 2 minutos, ou seja, os mais longos 90 segundos que ela concederia para qualquer pessoa. E então, eles estiveram juntos durante as festas. Na manhã da santa celebração do Natal, me despedi do seu filho. Finalmente, ele está feliz, casado com uma mulher que trilha as pegadas da deusa e é digna do amor dele. Isabu leu em voz alta. Você tem certeza que ele se refere a Matthew e Diana? Emily considerou a linguagem estranhamente formal e vaga para uma correspondência entre marido e mulher. Sim. Matthew sempre foi o filho que sempre nos preocupou. Se bem que os irmãos e irmãs nos deram muito trabalho. Meu maior desejo era ver Matthew feliz. E a referência à mulher que trilha as pegadas a Deus é mais do que clara, comentou Sara. Ele não podia mencionar o nome de Diana sem identificá-la como uma bruxa. E se outra pessoa encontrasse o papel? Há mais, continuou Isabu. O destino ainda tem o poder de nos surpreender, minha luz. Temo que tenhamos tempos difíceis à frente. Farei o que for possível no tempo que me resta para garantir sua segurança e a dos nossos filhos e netos, netos cujas bênçãos já desfrutamos e netos que ainda estão por nascer. Sara praguejou. Por nascer em vez de por serem criados? Sim, sussurrou Isabu. Philip sempre escolhe as palavras com muito cuidado. Então ele estava tentando nos dizer alguma coisa a respeito de Diana e Matthew. Isabu afundou no sofá. Faz muito, muito tempo que circulavam rumores sobre criaturas que eram diferentes, imortais e poderosas. Ali por volta do tempo em que assinaram o acordo pela primeira vez. Alguns comentavam que uma bruxa tinha dado à luz a um bebê que chorava lágrimas de sangue como um vampiro. E sempre que a criança chorava dessa maneira, sopravam ventos violentos do mar. Nunca ouvi falar disso, disse Emily com testa franzida. Descartou-se a história como um mito, elaborado para gerar medo entre as criaturas. Nos dias de hoje, poucos de nós se lembram disso, e pouquíssimos acreditam na veracidade disso. Isabu tocou no papel que estava no seu colo, mas Philip sabia que ela era real. Ele segurou a criança. Vocês sabem, e soube porque essa coisa acontecia. E acontecia por quê? Perguntou Sara impressionada. Era um manjansang nascido de uma bruxa. A pobre criança estava faminta. A família que tirara o bebê da mãe se recusara a alimentá-lo de sangue e o forçava a beber apenas leite, achando que assim ele não se tornaria um de nós. Certamente Matthew conhece essa história, comentou Emily. Você mesma devia ter contado a história para ele, tanto para contribuir com a pesquisa dele como para o bem de Diana. Isabu balançou a cabeça em negativa. Não era eu que tinha que contar a história. Vocês e seus segredinhos, disse Sara em tom ácido. E quanto aos seus segredinhos, Sara? Gritou Isabu. Você realmente acha que as bruxas, que criaturas como Satu e Pirtenox não sabem nada a respeito dessa criança manjando sangue da mãe? Parem com isso, as duas, disse Emily abruptamente. Se a história é verdadeira, as outras criaturas a conhecem. Diana corre um grande perigo. E também Sophie. Os pais de Sophie eram bruxos, mas ela é uma demônia, disse Sara, pensando no jovem casal que dias antes do Halloween bateram a sua porta em Nova York. Ninguém entendeu como os dois demônios se encaixavam naquele mistério.
e também o marido de Sophie, mas a filhinha deles será uma bruxa. Sophie e Nathaniel são uma outra prova de que não entendemos como bruxas, demônios e vampiros se reproduzem e passam suas habilidades para os filhos, disse Emily com ar preocupado. Sophie e Nathaniel não são as únicas criaturas a serem varridas da congregação. Diane e Matthew também fazem parte da lista. É bom saber que eles estão em segurança no passado, e não aqui, disse Sarah de cara séria. Mas quanto mais permanecerem no passado, mais probabilidades terão de mudar o futuro, observou Emily. Cedo ou tarde, Diane e Matthew se darão um presente. O que quer dizer, Emily? Perguntou Isabu. O tempo se ajusta, e não de forma melodramática, que o senso comum pensa, evitando guerras e mudando as eleições presidenciais. O tempo se ajusta com pequenas coisas que pipocam aqui e ali, como esse bilhete, por exemplo. Anomalias, murmurou Isabu. Philip sempre procurava anomalias no mundo. É por isso que continuo lendo todos os jornais. Criamos o hábito de lê-los toda manhã. Os olhos dela se fecharam, aninhados em lembranças. Ele amava os cadernos de esportes, é claro, mas também lia as colunas sobre educação. Ele se preocupava com o futuro das crianças. Financiou bolsas de estudo de grego e filosofia e também colégios para meninas. Sempre achei isso estranho. Ele estava à procura de Diana, disse Emily com a certeza de quem era abençoada pela segunda visão. Talvez. Uma vez lhe perguntei por que se preocupava tanto com os fatos correntes e o que esperava encontrar nos jornais. Philip respondeu que saberia quando a encontrasse. Retrucou Isabu com um sorriso melancólico. Ele era um amante dos mistérios e dizia que, se fosse possível, adoraria ser um detetive como Sherlock Holmes. Precisamos estar atentas a esses solavancos do tempo antes que a congregação faça isso, disse Sarah. Falarei com Marcos. Isabu sentiu com meneio de cabeça. Você deveria ter falado desse bebê mestiço para o Matthew. Sarah não abdicou do tom de recriminação. Claro que não, senão não seria Sarah. Meu filho ama Diana. Se soubesse do bebê, teria se afastado para que ela e o bebê não viessem a correr perigo. As Bishops não se acovardam com tanta facilidade, Isabu. Se Diana quisesse o seu filho, encontraria um modo de tê-lo. Bem, ela o queria e agora eles pertencem um ao outro, frisou Emily. Mas não partilharemos essas notícias apenas com Marcos. Sophie e Nathaniel também precisam saber. Sarah e Emily saíram da biblioteca. Elas estavam ocupando o antigo quarto de Louise de Clermont no corredor dos aposentos de Isabu. Sarah achava que o quarto exalava o perfume de Diana em determinadas horas do dia. Depois que as duas saíram, Isabu permaneceu na biblioteca para recolher os livros e recolocá-los nas prateleiras. Já com tudo arrumado, retornou ao sofá e pegou a mensagem do marido. Havia outras coisas que não quis compartilhar com as bruxas. Ela então releu as frases finais. Mas chega de assuntos sombrios. Você também precisa se manter a salvo para que possa desfrutar o futuro com eles. Faz 2 dias que relembrei para você que meu coração é só seu. Seria tão bom se pudesse repetir isso a cada instante, para que você não se esquecesse disso e do nome do homem que a amará para todo sempre. Filipos. Em seus últimos dias de vida, às vezes Philip não conseguia se lembrar do próprio nome, e muito menos do nome dela. Ai, meu Deus, Philip é o último dos românticos. Muito obrigada, Diana, sussurrou Isabu para a noite, por tê-lo me dado de volta. Algumas horas depois, Sarah ouviu uma estranha sonoridade que pairou por cima de sua cabeça. Parecia música, mas era bem mais que música. Saiu do quarto aos tropeções e no corredor encontrou Marthe, que vestia o velho roupão de chenille com um sapo bordado no bolso e exibia um sorriso agridoce na face. O que é isso? Perguntou Sarah olhando para o alto. Nenhum humano sonharia em produzir uma sonoridade tão maravilhosa e pungente. Talvez fosse um anjo no telhado. É Isabu. Voltou a cantar, respondeu Marthe. Só fez isso uma vez depois que Philip morreu, quando sua sobrinha estava em perigo e precisava ser trazida de volta para este mundo. Ela está bem? Havia tanta dor e tanta perda em cada nota que o coração de Sarah se apertou. Nenhuma palavra descreveria aquela sonoridade. Marthe assentiu. A música é uma coisa boa. É sinal de que o luto de Isabu pode estar terminando.
Só depois ela poderá recomeçar a viver. As duas mulheres, a vampira e a bruxa, se puseram a ouvir até que as últimas notas da outra vampira feneceram em silêncio. Ai, ai, capítulo curto, mas me surpreendeu positivamente. Eu gosto quando Debs nos dá essa pequena atualização do que ocorre no presente. E, gente, e esse bilhetinho de Philip? Um amorzinho. A mensagem foi clara, tá? Bebês virão. Mas claro, né? Martha e Diana estão mais empenhados nisso do que nunca. E galera, eu não vou nem entrar na questão do Philip moderno rastreando a Diana por anomalias nos jornais, porque essa coisa de espaço e tempo já deu um nó no meu cérebro só de pensar. Mas eu estou achando tudo bem costurado e cheio de charme, tá? Debinha arrasou. Então é isso, vou ficando por aqui hoje. Se você está lendo comigo até aqui, obrigada por dividir esse momento, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. A playlist completa está na descrição para você acompanhar tudo desde o comecinho, inclusive o primeiro livro, tá bom? Então até o próximo encontro.